Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão, estudantes da Palavra de Deus? Mais um vídeo no canal Teologia Sem Censura. Vamos seguindo aí com os vídeos. Já antes de qualquer coisa, continuo agradecendo aos que estão assistindo, que estão gostando, os que não estão gostando. Agradeço a todos. Hoje um pouquinho diferente, que deu um corte aqui no cabelo. Vamos lá. O que interessa é estudarmos a Bíblia. Hoje o assunto vai ser bem interessante. O tema do vídeo é cristão e a política. Bem interessante, né? O cristão e a política. Eu quero aqui, antes de qualquer coisa, não dá para mim falar sobre esse tema sem eu antes, hoje, fazer uma leitura aqui da Constituição Federal de 1988. Não é? Eu quero ler aqui o artigo 1º da Constituição Federal e depois eu vou ler o parágrafo único. Fala bem assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí tem os seus fundamentos, aquilo que forma, não é, a República Federativa do Brasil, ou o Estado. É que a gente, no direito, usa o termo para o país como Estado. Então, o país, Estado. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, e tem os seus... Mas vamos rapidinho, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Maravilha? E aí lembrando que os poderes são executivo, legislativo e judiciário. São independentes, mas harmônicos. Vamos lá. Depois você vai entender por que eu fiz essa leitura aí da Constituição Federal. Vamos mais uma vez ao tema aí, o cristão e a política. Tema interessante. Por que eu fiz essa leitura? Quando nós entramos no tema cristão e política, quando a gente busca fundamentos na Bíblia sobre política, preciso fazer uma introdução aqui para você entender, antes de entrar nos versículos. Quando a gente busca fundamentos bíblicos, base bíblica, para fundamentar esse estudo, a gente vai achar aí textos bíblicos, 1 Pedro, Romanos, Tito, Timóteo, são aí cartas escritas 60 depois de Cristo, 50 depois de Cristo, 70 depois de Cristo. Um exemplo, Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, foi escrito 90 depois de Cristo. Então tem esses detalhes aí. E o Brasil, onde nós vemos, ele foi descoberto aí em 1500. Foi descoberto em 1500. O Brasil não chama Brasil, não é o nome Brasil. A gente é o nome popular Brasil, mas o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Então aí, por volta de 1500, não é? Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, na ilha da Vera Cruz, e aí começa aí a percorrerem o Brasil. Não vou entrar no detalhe, não, mas quando chegou os portugueses, os índios já estavam, não é isso. Também tem uma discórdia aí se foi 1500, 1480 e pouco, por outra pessoa que veio primeiro, mas não é esse o assunto. Só quero que você entenda a diferença. Quando a gente fala de política na Bíblia, a gente retrata um período bem anterior ao descobrimento do Brasil. Os trechos que nós vamos ler
por volta de 50 a 70 depois de Cristo. Não é? E a política hoje atual é uma política aí criada principalmente pela Constituição Federal de 1988. Lembrando que o Brasil já teve 7 constituições. A última agora é de 1988. Então é um pouco diferente, não é, a política, né, nos textos bíblicos com a política atual. Tanto que hoje a gente vive numa república. A palavra república significa res public, ou coisa do povo. Por isso que eu acabei lendo um parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que deixa claro ali, todo o poder emana do povo. Então, res publica, coisa do povo. E o período onde nós vamos tratar aqui na Bíblia não é república, não é monarquia. Então tinha reis. Mais à frente aí você vai ver aparecer aí imperadores, principalmente o imperador Constantino, no período aí da Reforma Protestante, período aí da criação do universalismo, do catolicismo. Então a gente vai falar já do imperador, teve imperadores antes aí, também antes de Constantino. Então, eu quero que você entenda a diferença. O período de política na Bíblia é um período em que as pessoas estão acostumadas com os reis. Voltando atrás, a gente vai se encontrar aí com os faraós. E no meio aí dos faraós aí, a gente até encontra algumas figuras bíblicas aí, não é, no Egito, como José no Egito, porque José não era do Egito, José no Egito, que também acabou tomando um destaque bem grande ali, não é, na política no momento. E vamos encontrar aí Daniel, também com uma posição de destaque, né, no meio aí desses governos em que trata a Bíblia. Mas eu quero deixar claro para você, o cristão é política, e aí, dá certo? O cristão pode se meter com isso? Não pode? Vamos lá, é isso que nós vamos tratar hoje. Cristão e política. Então deu para entender essa introdução? A Bíblia vai tratar de um período de 50, 70 depois de Cristo. A política hoje, aí trazida pela Constituição Federal, é de 1988. E o Brasil foi descoberto de 1500, 22 de abril de 1500. Não é? Então tem um certo período, sabe, muito diferente, é difícil. Mas temos trechos na Bíblia que fala sobre política, não é politicagem, política. Você estudando a política, a ciência política, você vai entender que a ciência política é muito interessante, é muito bonito. Se você quiser estudar um pouquinho de política, sobre a ciência política, tenta achar um livro aí sobre teoria geral do Estado. Lembrando sempre, quando fala Estado, é o país. Então, pega algum livro aí sobre teoria geral do Estado, que você vai entender um pouquinho. É muito interessante aí a repartição do poder executivo, legislativo, judiciário, o que faz os deputados, o que faz os senadores, não é? Não quero entrar no que fazem agora, não é isso? É para você entender na questão da ciência política, não da politicagem. Politicagem é baixa, mas a ciência política é muito interessante, muito bonita. Lembrando que toda a ciência política, criação do executivo, legislativo, judiciário, tudo foi feito e criado para um fim maior, não é? Para o bem de todos, para o bem da população, para o bem do povo, para que a nação brasileira, para que o Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, fosse bem administrada.
Entendeu, né? Mas vamos lá. Mas falando como cristão, você pode perceber que eu estou falando cristão. Então eu não quero entrar aqui se é cristão católico, católico, cristão protestante. Não é? É cristão e política. Cristão e política dá certo? O que fala a Bíblia? Vamos lá. Romanos capítulo 13. Olha, já estamos aí com 10 minutos de vídeo. É um tema, sabe, longo, profundo, bem interessante. Vamos ler aí, Romanos capítulo 13. Vamos lá. Romanos 13, deixa eu agilizar aqui. Fala bem assim, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. É, toda alma. Então, todo homem, não é? Esteja sujeito a autoridades superiores. Por quê? Não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Claro que esse período onde, não é, o apóstolo Paulo escreveu os Romanos aqui, período bem diferente, não é? Bem diferente. Mas vamos seguindo. Vamos lá. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, aqui falando em magistrado hoje seria juiz, né? Não são terror para as boas obras. Seria também, faz parte também, porque os magistrados faz parte aí do poder judiciário. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Se debalde a espada, não vai fazer nada se não tiver motivo, não é? Tanto que o poder judiciário hoje, ele é um poder inerte, você precisa cutucá-lo, não é? Buscá-lo para que aconteça alguma coisa. Vamos lá. Porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles sejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou, a gente tem que ter uma vida em sociedade, não é? Justa, digna, não porque a gente somente tem medo de ser preso, castigado, processado, não. É uma questão de consciência. Vamos lá. Por essa razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, daí a cada um que deveis, cada um tributo, imposto, temor, honra. Deu para entender esse trecho aqui? Já começa falando que as autoridades foram ordenadas por Deus. Em períodos diferentes, aqui a gente está falando de 70 depois de Cristo. Hoje nós vivemos em 2020, não é? E o Brasil foi descoberto em 1500. Vamos colocar 500 anos de Brasil aí. E aí foi aí evoluindo. E aí chegou aí no que nós temos hoje, né? Mas eu devo me sujeitar aos políticos? Olha, não é bem uma sujeição a políticos. Não é isso? Parágrafo único da Constituição, do artigo 1º da Constituição, fala: todo o poder emana do povo. Então significa que o poder originário é do povo. E o povo elege quem ele quer, e assim vai lá os representantes para trabalharem, fazer as suas funções, não é? E ali, de uma maneira indireta ou direta, no que a Constituição deixa, eles ali legislam, administram e julgam. Mas eles não fazem as coisas segundo o que eles acham ou pensam. Tem leis para isso, não é? Tem leis, tem decretos, tem portarias e assim vai. Se você quiser estudar um pouquinho essa escada aí, sobre aí Constituição, lei complementar, até estude a pirâmide de Kelsen. Você vai entender isso. Então, e aí eles não podem fazer nada fora do que a lei, do que a Constituição e assim as demais leis aí infraconstitucionais ordenam, né? Mandam. Então significa que você não vai se sujeitar a ele, vai se sujeitar também ao que a lei manda, não é?
E se o político estiver fazendo coisa errada? Não, você não vai se sujeitar a ele. É como se fosse a Bíblia Sagrada. Você tem um líder, pastor, padre, não sei. Você se sujeita ao ensinamento desse líder. Mas se ele fugir da Bíblia, fugir da palavra de Deus e querer que você faça alguma coisa que não está na Bíblia, você não precisa fazer. Mesma coisa na política. Você é uma pessoa que está aí sujeita a leis, a governo, não é? A um Estado, onde tem aí seus representantes, eles fazendo coisa errada. Você não precisa fazer a coisa errada que ele pede, não é? E aí você acaba errando. Deu para entender? Vamos seguindo. 1 Pedro 2 e 13. 1 Pedro 2 e 13. Fala bem assim, ó. 1 Pedro 2 e 13. Vamos ler aqui. Cadê? 1 Pedro 2, 13. Fala bem assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Mais uma vez aqui fala para sujeitar às ordenanças humanas, às ordens humanas. Eu vou dar um exemplo de um período aí na Bíblia onde algumas pessoas iam ser castigadas ou foram castigadas porque não obedeciam uma ordem, não é? Vamos lá. Estava Sadraque, Mesaque e Abednego diante de um local onde tinha uma estátua do líder da época e todos tinham que se prostrar diante dessa estátua. Eles, honrando a Deus, tendo os seus princípios aí de judeus que não podiam se prostrar diante de Deus, não se prostraram, honraram a Deus. Foram pegos por ter desobedecido essa ordem e foram lançados na fornalha ardente, não é? Num lugar com muito fogo. E ali Deus os livrou. Não vou me aprofundar, senão vai demorar. O que significa isso? No período, tinha ali o líder que estava governando para o povo. Mas ele cria algo que não ia beneficiar a todos. Não era algo para o bem comum. E assim eles entenderam que não iriam, se prostrar diante daquela imagem. Foram castigados. Um exemplo bem interessante aí de não se sujeitar ao que o líder falou. Um exemplo para hoje. Há um líder hoje, sei lá, presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, federal, que seja, cria algo que totalmente errado, fora do que Deus quer para a sua vida, você vai fazer? Se você é cristão, é claro que não. Primeiro, importa temer a Deus, depois o homem. Você tem que entender isso. Então ele tem que legislar, julgar, administrar, no caso do executivo, não é para o bem comum de todos, não segundo o que ele pensa que é bom, o que ele acha. Entendeu isso? Vamos seguir aí para um outro trecho da Bíblia. Timóteo 2, 1, 2. Timóteo, capítulo 2. Timóteo 2, deixa eu achar aqui. Opa. Timóteo 2 e 1. Fala bem assim, ó. Opa, estou em 2 Timóteo. 1 Timóteo 2 e 1. Fala bem assim, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, no tema cristão e política, você já deu para perceber que tem que se sujeitar às autoridades superiores e não somente sujeitar às autoridades superiores, não é? Também tem que orar por elas, não é? Tá aqui, ó, para orar pelos reis ou por aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ah, mas não é o político que eu gosto, então não vou orar. Não, você tem que orar pelos políticos, pelos líderes que estão em eminência, independente se você gosta dele ou não. É obrigação do cristão orar por eles. Deu para entender aí? Depois você leia Atos 5:29, que aí vai falar sobre importa primeiro, não é, obedecer a Deus, depois os homens. Vamos seguir aí? Tá ficando 21 minutos na dividida. Leia também Provérbios 9:29:2, não é? Que lá vai falar, quando tem um justo liderando e florescendo, o povo se agrada, o povo vai para frente. Depois Provérbios 22:2. Então, cristão em política. O cristão pode se meter na política? Olha, não tem como fugir, porque a Bíblia mesmo fala para você se sujeitar à liderança, não é? Que está em eminência. A Bíblia fala para você orar. E você sendo um cidadão, não é, de onde você mora, você tem que entender que o poder originário é seu, não é do líder. Então você, sendo um cristão, fazendo parte de um estado, de uma nação, olha, você tem que se intrometer um pouquinho em política, sim. Não fazer politicagem, você vai ter que votar, porque a Constituição Federal manda. Então, as leis criadas na Constituinte de 1908 falam sobre o voto, né? Então tem que votar também. Politicagem baixa, errado. Aí não dá, não tem como você fazer. O problema é que nesses últimos tempos a política no Brasil passa, não é, por um período de politicagem tão baixa que para a igreja se meter com isso fica feio, não é? Fica horrível. Então é por isso que acaba gerando, não é, esses conflitos, não é, esses pensamentos conflitantes acerca do assunto. Mas a política, a ciência política, foi criada para o bem comum, para o bem de todos. Então entenda que o seu papel aí como um cidadão é necessário, se faz necessário. Você entendeu? Sobre pastor político, pastor, aí depois eu falo sobre isso, mas hoje é cristão e política, pastor, padre, assim, qualquer coisa. Cristão e política. O cristão pode se meter em política? A Bíblia Sagrada não proíbe. A palavra de Deus não coloca nenhum empecilho para que você não fale sobre política. Mas a Bíblia Sagrada ainda pede para você se sujeitar às autoridades superiores, orar por elas para que você tenha paz, tenha uma vida quieta. E principalmente, não é? Você tem que ser sábio para se manifestar, para falar, para agir e também para votar. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou aí, dê o seu like, compartilhe e continue nos ajudando. Se você anda gostando dos vídeos aí, escreva um comentário aí abaixo, aí, fala algo sobre o assunto. E eu, mais uma vez, agradeço. Até a próxima.